Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Vitória, capital do Espírito Santo, está entre as 3 melhores capitais do país para se viver, segundo o ranking de competitividade do CLP, o Centro de Liderança Pública. Este salto de qualidade é fruto do trabalho do prefeito Pasolini, um jovem político que foi reeleito no primeiro turno para continuar administrando a cidade. Vitória é uma das melhores cidades para empreender. Tem creche para todas as crianças, educação pública e saúde de qualidade, máquina pública enxuta e ótima segurança pública. O jovem prefeito de 42 anos fez carreira como delegado de polícia, foi deputado estadual e quer transformar Vitória na melhor capital do Brasil. Prefeito Pasolini, muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Obrigado pela oportunidade, Dávila, e eu agradeço muito a chance de estar aqui conversando com vocês da PAN e expondo um pouquinho do nosso trabalho na capital de todos os capixabas. É isso aí. Prefeito, vamos começar por uma coisa que raramente um prefeito consegue cumprir 100% das suas promessas. Você conseguiu zerar a fila nas creches, que tinha sido uma promessa sua de campanha, e agora também zerou no ensino municipal no Fundamental 1. Conte para nós como é que foi esse teu esforço para cumprir essa promessa de campanha. Olha, Dávila, de fato, essa foi uma promessa que nós fizemos na eleição passada e investimos muito na educação. Só no primeiro momento, durante a pandemia, nós fomos para dentro das escolas refazer toda a infraestrutura das escolas. Foram quase 250 milhões de reais investidos para a construção de um ambiente pedagógico mais saudável, onde, de fato, os nossos jovens, crianças e adolescentes tivessem a vontade de permanecer na escola. E partimos para esse desafio de zerar a fila. Tivemos amplo sucesso com o apoio de todos os profissionais da educação, com o apoio das famílias e lançamos um segundo desafio ainda maior, que é tornar a rede pública integral, ou seja, nós estamos passando agora de um salto de 4 escolas para tempo integral para 41 escolas em tempo integral na cidade de Vitória, na capital do Espírito Santo. Esse é um compromisso com a educação pública de qualidade e os reflexos vieram muito rapidamente, não só na parte da avaliação das próprias famílias e das crianças, mas também através de índices que nós temos como o próprio CLP, como Todos pela Educação, ou seja, mostrando que de fato é possível, com racionalidade, com base em evidências, produzir políticas públicas de qualidade e entregar uma educação que forma cidadãos, tanto na parte técnica quanto na parte ética, preparando para o futuro. Então, vamos tratar desse assunto que é fundamental. Uma das coisas importantes da escola tempo integral é que você consegue ter professor inteiramente dedicado à escola. E isso faz toda a diferença na questão do aprendizado, né? O que vocês vêm fazendo nessa parte da formação do professor? A educação pública em tempo integral é o único caminho que nós temos, de fato, para entregar a educação pública de qualidade como uma política pública eficaz e eficiente para a transformação social, para a transformação da realidade tão difícil dos jovens da periferia, dos jovens que vivem maior vulnerabilidade social. E por isso nós fizemos esse investimento maciço. E na educação integral, quando você funciona, né, durante a manhã e a tarde, o professor, os pedagogos, os diretores têm a oportunidade de conhecer a fundo a realidade de cada aluno, ou seja, você tem um plano individual de atendimento e aquela realidade vai ser dialogada com as famílias. E os diretores, os professores, conhecem todos os alunos pelo nome e conhecem a realidade que ele vive dentro de casa. Isso faz a diferença porque nós sabemos que o jovem hoje precisa de muito apoio e precisa de uma linguagem fluida que interaja e que faça com que ele seja protagonista do ensino. Não basta mais aquela educação simplesmente que é o profissional da educação, que o professor vai à lousa, ao quadro e dita ou, né, entrega aquele conteúdo. Deve existir uma interação. E é nisso que nós acreditamos. E por isso essa política pública tem sido tão assertiva na nossa capital. Hoje, através das últimas evoluções do IDEB, Vitória foi a capital que mais cresceu na educação pública do Brasil. Ou seja, um resultado muito expressivo para pouco tempo. Considerando 2 anos de pandemia, nós tivemos 4, né? Chegando agora a 4 anos de gestão. Isso mostra e reforça o nosso compromisso com a educação pública de qualidade e comprova que se os investimentos forem bem feitos, os resultados vêm. E essa parte da formação do professor e do diretor, 2 pessoas-chave nessa educação de qualidade, principalmente no tempo integral. Como é que vocês estão fazendo na Prefeitura de Vitória? Eu costumo dizer que, na verdade, os diretores são gestores escolares. Então, eu falo que a responsabilidade deles é maior que a responsabilidade do prefeito, porque eles fazem a gestão dos recursos na ponta. Nós descentralizamos esse fluxo de recursos, que era extremamente burocratizado, mas aumentamos a fiscalização e a qualificação desses profissionais. Então,
Então, hoje, os profissionais da educação, tanto os professores, quanto os pedagogos, quanto os diretores, participam efetivamente da tomada de decisões da prefeitura. E cada um sabe que tem uma responsabilidade muito grande, mas que tem o poder público ao seu lado. E essa é a grande diferença. O diálogo dentro da secretaria existe, o diálogo com a prefeitura existe, e essa formação coletiva produz resultados excelentes. Nós temos investido muito nessa capacidade de formulação das políticas públicas, investindo na qualificação desses profissionais. Isso prova e mostra que quando você delega essas atribuições e, de fato, prepara tecnicamente esses profissionais, eles conseguem interagir com o ecossistema educacional, com as famílias, com os alunos e produzir resultados extraordinários. Prefeito, acho que a pergunta fundamental é: parabéns que o senhor conseguiu zerar as filas nas escolas, no Fundamental 1, que é muito importante. Mas a questão agora é como investir no ensino de qualidade. Vitória está pronta para atingir a meta de alfabetização plena das crianças até os 8 anos de idade? Até quando? Olha, nós hoje estamos levando para dentro dos CMEIs. Então, o início da alfabetização hoje, nós rompemos esse paradigma, rompemos essa barreira que existia e estamos já levando essa oportunidade para os jovens do CMEI. E os resultados são extraordinários. Nós temos plena convicção e certeza que atingiremos a meta, até pelos últimos resultados que nós tivemos, mas essa receita ela se torna muito mais fácil e factível quando você tem a participação das famílias. E acho que esse é o grande segredo que nós estamos desenvolvendo em Vitória, porque as famílias participam efetivamente. Eu visitei todas as escolas, é importante. Então, nesses 4 anos de gestão, estive em praticamente todas as unidades escolares, entendendo as dificuldades de cada uma, entendendo as particularidades e buscando solucionar esses desafios. E essa interação com toda essa comunidade acadêmica, ela nos possibilita entender aquela dinâmica e produzir resultados que de fato mudem a vida dos jovens. O senhor já tem uma meta para atingir essa alfabetização plena das crianças aos 8 anos? Eu acredito que nós, nos próximos 4 anos, fomos reconduzidos, nós teremos sim toda a oportunidade de fazê-lo. Já estamos próximos, mas eu acho que em 4 anos nós teremos sim essa oportunidade de fazer e de fato alcançar essa meta que é importantíssima para a educação pública de qualidade. Com certeza. Vamos tratar das creches agora. Então, mais uma vez, parabenizando o senhor por ter 100% de vagas para as crianças na creche. E nós sabemos que a formação das crianças, do cérebro da criança de 0 a 3 anos, é crucial para o aprendizado. Então, além de colocar as crianças na creche, o que nós temos hoje em Vitória de metodologia para desenvolvimento das capacidades cognitivas dessas crianças para prepará-las para essa alfabetização plena? Dávila, eu sempre tenho muito cuidado ao tratar da primeira infância. De fato, as sinapses, as ligações que nós temos no nosso cérebro são formadas e são construídas na primeira infância. E o cérebro das crianças nessa idade funciona como uma esponja, ou seja, ele tem uma altíssima capacidade de absorção e, se for bem trabalhado pedagogicamente, ele pode dar excelentes resultados. Por isso, nós estamos levando, por exemplo, até a robótica para dentro dos CMEIs, o que é uma inovação no Estado do Espírito Santo. Você trabalha a robótica ainda com as crianças que estão dentro dos CMEIs. Nós temos atividades pedagógicas que são feitas nas escolas, nós temos interação com a natureza, trazendo o conceito de desenvolvimento sustentável. Tem um projeto muito bonito que chama um projeto Pé de Livro, que nós desenvolvemos nos nossos CMEIs, estimulando a leitura, em que as crianças interagem com o meio ambiente. Então, ao mesmo tempo, você trabalha a dinâmica do desenvolvimento sustentável e você trabalha a leitura. As famílias participam e vão para dentro dos nossos CMEIs, para dentro das creches, para ajudarem nesse processo de formação e nesse processo pedagógico da leitura. Isso, de fato, é uma política pública inovadora que começa em uma escola, começa em um CMEI, e nós vamos espraiando, espalhando e divulgando para toda a rede e para os outros 77 municípios do Espírito Santo. Eu acho que o principal disso tudo é que essa política pública não pode ficar restrita a um único município, a um único CMEI. Ela tem que se espalhar para que, de fato, nós tenhamos uma sociedade mais consciente e para que esses jovens, essas crianças que estão na primeira infância tenham experiências pedagógicas positivas. Isso é fundamental. E eu sempre digo que o estímulo a essas crianças, ele é muito rápido, a resposta é muito rápida. Quando elas têm a oportunidade de conhecer um novo mundo, quando elas têm a oportunidade de conhecer o mundo da leitura, o mundo da tecnologia da informação, o mundo da robótica, o encantamento é muito grande. E elas levam isso para dentro de casa. Eu já tive casos lá de jovens, por exemplo, com uma idade menor, que eles levaram essa oportunidade, esse conhecimento para dentro de casa e que houve o interesse de outros familiares. Olha que coisa bacana, você começa a atingir um outro segmento, um outro público, através da experiência que essas crianças viveram dentro da sala de aula. Prefeito, uma outra questão fundamental para todos os capixabas e para o brasileiro inteiro é a questão da segurança pública. Então, o senhor vem da Polícia Civil, como delegado,
e vem fazendo um trabalho importante de transformar a Guarda Municipal, na verdade, numa polícia ostensiva para trabalhar, inclusive, em parceria com a Polícia Militar e Civil do Estado do Espírito Santo. Conta um pouco mais para o nosso público como vem sendo esse seu esforço para esse treinar, preparar e equipar a Guarda Municipal para um policiamento mais ostensivo, para melhorar a qualidade da segurança pública na capital. Olha, Dava, nós tínhamos, ao assumir a Prefeitura de Vitória em 2021, um grande desafio. A nossa Guarda Municipal, a Guarda Municipal de Vitória, era constituída por diversos talentos, mas esses talentos estavam subutilizados e ficaram ao longo do tempo esquecidos por uma série de questões políticas que nós não preferimos aqui, né? não vem ao caso analisar. Mas nós fizemos um grande pacto com a Guarda Municipal. Nós faríamos um investimento maciço em tecnologia da informação, nós fazíamos um investimento grande em requalificação desses profissionais e, se os resultados viessem, em valorização. E, felizmente, nós conseguimos atingir grande parte dos nossos objetivos. Nós saímos de 23 câmeras hoje para mais de 1.060 câmeras na nossa cidade, inclusive a maioria delas já com inteligência artificial. Fizemos a completa reformulação do ambiente de trabalho e fizemos também uma mudança de paradigmas profissional. Ou seja, hoje, cada guarda municipal de Vitória sabe do seu papel. Ele tem um roteiro, ele tem um cartão de atendimento que ele deve fazer, ele tem uma rota a seguir e ele tem uma responsabilidade, um senso de responsabilidade pessoal e institucional muito alto. Ele sabe que a segurança pública hoje da capital do Espírito Santo, de Vitória, passa muito pela atuação deles. Atuação essa que nós fazemos junto com todos os órgãos de segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com o IASES, ou seja, com a Polícia Federal e Rodoviária Federal. E nesse sentido, Vitória foi a primeira cidade do Brasil, a primeira capital do Brasil, a integrar uma força de segurança de combate ao crime organizado, ou seja, uma frente ampla de combate ao crime organizado, junto à Polícia Federal. E Vitória foi a primeira cidade do país que celebrou esse convênio com a Polícia Federal. Hoje é um sucesso, está sendo replicado Brasil afora. E hoje nós temos agentes da Guarda Municipal que atuam em conjunto, que colaboram, que estão irmanados com a Polícia Federal e com todas as instituições, principalmente nesse combate às organizações criminosas, às facções criminosas. E isso deu um resultado extraordinário. Já tivemos, por exemplo, agentes da Guarda Municipal de Vitória realizando prisões fora do Brasil, ou seja, em outros países, exatamente combatendo as organizações criminosas e essas ações que são tão perigosas e que tiram a vida de muita gente no nosso país. Nós acreditamos muito nesse pacto federativo pela segurança pública e sempre ressaltando o papel da Guarda Municipal. Hoje ela é uma instituição indispensável à segurança pública no Brasil. O guarda tem uma proximidade, ele tem um contato, ele conhece a rotina, ele dialoga com o morador, dialoga com o comerciante, então ele conhece a rotina do bairro e ele tem condição de avaliar se há uma alteração ou não daquela rotina, respeitando, claro, todas as demais instituições, mas sempre no sentido de cooperação, ou seja, todas devem atuar com um único objetivo: produzir políticas públicas que tragam segurança para a nossa população. Esse é o objetivo principal, sem vaidades, dialogando e construindo coletivamente resultados positivos. E isso Vitória tem feito. Nós temos, por exemplo, esse ano, uma redução de 75% no feminicídio. São aqueles crimes graves, covardes, né, que são fruto da violência de gênero, que infelizmente ainda é um histórico do nosso país, né, em que um homem acaba praticando crimes mais perversos contra as mulheres pela questão de posse, né? É algo muito lamentável e muito triste. E Vitória tem atuado tanto na prevenção quanto na repressão. Nós temos redução também dos índices de homicídio, assim como os crimes contra o patrimônio, furto e roubo, fruto da cooperação, da ação conjunta, produzindo ótimos resultados. Hoje, nós atuamos muito no vídeo monitoramento. Então, nós temos, por exemplo, toda a leitura de placas de veículo. Qualquer veículo hoje que transita em Vitória, ele tem um acompanhamento pela placa, ele tem um acompanhamento pelo vídeo monitoramento e também agora inovando no reconhecimento facial. Então, algumas dessas câmeras já estão equipadas com reconhecimento facial para prisão, principalmente de foragidos e pessoas de extrema periculosidade. Você cadastra nesse banco de dados e assim que essa pessoa surge em qualquer ambiente da cidade, isso gera um aviso sonoro e visual na central da Guarda Municipal e ele imediatamente encaminha uma viatura para aquele local. Temos uma outra questão importante, que eu acho que merece ser citado. O Brasil recentemente passou por uma grande crise em relação à segurança nas escolas, né? Nós acompanhamos, lamentavelmente, diversos casos de ataque às escolas, massacre às escolas, perda de vidas de profissionais da educação, de alunos, de estudantes, uma grande preocupação absolutamente legítima dos pais. E Vitória apresentou uma solução inovadora. Nós desenvolvemos um sistema chamado o Botão do Pânico,
que ele garantiu a segurança dos nossos jovens com um custo baixo e com resultado extraordinário. Ele funciona com um dispositivo móvel que fica sempre com profissionais treinados da escola e, ao pressionar esse dispositivo, imediatamente ele gera um aviso na central da Guarda Municipal e em todas as viaturas próximas. E com uma grande novidade, ele transmite em tempo real o áudio do local. Então, os nossos agentes, quando chegam ao local, eles já têm toda a dinâmica daquela ocorrência, porque ele tem a oportunidade de ouvir o áudio local e, se for o caso, interagir com os nossos profissionais da educação que estão nas escolas. O sistema tradicional, você liga para o 190 ou para o número de emergência e aí você tem que se identificar, você tem que passar o endereço. Com o botão do pânico, você já tem o georreferenciamento, já tem o áudio do local e você já sabe que aquela situação é de extrema periculosidade, ou seja, as viaturas se destinam imediatamente para aquele local. E agora também incorporamos os tablets nas viaturas. Então, o nosso agente que está dentro da viatura embarcada, além de um armamento adequado, além do colete, além de toda a condição de trabalho adequado, ele tem a opção de acessar as câmeras da guarda. Imagina, o agente está embarcado, está na viatura policial e, ao mesmo tempo, ele está visualizando as câmeras. Então, se você tiver uma situação de emergência em uma praça pública, em uma via pública, em uma avenida, ele imediatamente acessa as câmeras daquele local e ele vai poder acompanhar em tempo real aquela situação. Quando ele chegar ao local, ele já vai ter uma atuação muito mais segura e resolutiva, porque ele já vai saber como está se desenvolvendo o fato, né, a ser combatido, o fato criminoso, o fato delituoso, e ele vai ter uma condição de dar uma resposta mais eficaz, preservando vidas e trazendo um ambiente social de paz, né, com maior tranquilidade para todos. Agora, prefeito Pasolini, uma questão fundamental nisso é como toda essa tecnologia funciona integrado às outras polícias, porque hoje um dos grandes problemas que nós temos é o não compartilhamento de informação, e isso é fundamental para a segurança. Como é que o senhor vem trabalhando junto ao governo estadual para essa integração de banco de dados? E a segunda pergunta é, a Polícia Estadual também está colaborando com a Guarda Municipal, abrindo seus dados, tem informação também para que esse trabalho seja ainda mais efetivo? Olha, essa pergunta é muito importante. Nós temos um ótimo diálogo com as instituições. Eu sou, né, oriundo da Polícia Civil. Antes de ser delegado, eu fui auditor do Tribunal de Contas, então também temos um bom diálogo com os órgãos de controle e nós sempre buscamos formas de aprimorar. Hoje, como funciona? Você tem uma central estadual, que é o CIODES 190, então qualquer pessoa do Espírito Santo, capixaba ou visitante que liga 190, essa ligação é direcionada para essa central, é uma grande central. E a Guarda de Vitória é a única guarda do Espírito Santo que tem agentes dentro da central do CIODES. Então você tem os agentes da Guarda Municipal dentro do CIODES, ou seja, na mesa de operações, tomando as decisões naquele momento. Isso faz toda a diferença, porque a interação existe diretamente ainda ao chegar à ocorrência, ou seja, assim que a ocorrência é recebida, você já tem a interação. E, além disso, as nossas ações da Guarda trabalham também em consonância com os batalhões, com as companhias e com as delegacias. Então, você tem realidades sociais distintas entre os territórios, obviamente, cada local tem a sua nuance. Às vezes, em um local, o desafio é reduzir os homicídios, em outro local é a redução do tráfico de drogas, em um local, eventualmente, onde tem maior comércio, a redução de furtos e roubos. E é essa a realidade que nós vamos adequando. O importante é que a Guarda ela produz levantamentos de informações e ela gera relatórios de inteligência. Esses relatórios são compartilhados com as demais instituições, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e a partir daí há uma tomada de decisões para que nós possamos juntos decidir qual a melhor ação a ser realizada naquele local. Isso tem dado um grande resultado e colabora muito para a sensação de segurança. Não só o ambiente tem que ser seguro, mas o capixaba, o cidadão tem que se sentir seguro no local. Isso é muito importante. Às vezes, um simples posicionamento da viatura policial muda a sensação de segurança daquela região. A viatura está bem posicionada, está em um ponto estratégico, e é assim que nós vamos construindo, com esses elementos de informações dos relatórios técnicos, do relatório de inteligência, associado também, e é importante, a uma intensa colaboração das lideranças comunitárias, vereadores e lideranças comunitárias, porque eles também conhecem a realidade local. Sim. E eles nos auxiliam a entender essa dinâmica e mapear o fluxo de pessoas e também, claro, o fluxo de pessoas que não colaboram para a manutenção da paz e da segurança pública. Uma questão, esse botão do pânico foi utilizado algumas vezes, já deu resultado? Ele já foi utilizado, Dávila, com sucesso em todas as oportunidades, tanto para dentro quanto para fora do ambiente escolar. Olha como isso pode ser bacana. Nós temos os vigilantes nas escolas e, em um outro caso, um vigilante já flagrou uma situação de suspeita. Por exemplo, um veículo que não costuma passar naquele local, ou um veículo que ficou parado durante muito tempo próximo à escola, ou pessoas que passam seguidamente, né, na escola. Nós tivemos casos já do botão do pânico para
traficantes, né, pessoas que tentavam comercializar drogas, aliciar jovens na porta das escolas. Ele ocorreu fora do ambiente escolar, mas o acionamento veio a partir de um vigilante ou a partir de um profissional que atua na escola, e ele nos ajudou a monitorar essa pessoa, monitorar esse criminoso e fazer a detenção e evitar que outras crianças, que outros jovens fossem influenciados por essa prática que é absolutamente perniciosa para a sociedade, que é o tráfico. Então, assim, ele funciona para dentro e para fora da escola e tem produzido resultados excelentes. Todos os acionamentos são feitos de maneira responsável. É importante ressaltar, ele é registrável, ou seja, ele é auditável, fica o registro do horário, do dia do acionamento, e aí você pode ter toda aquela questão de responsabilização, mas os profissionais foram muito bem treinados e praticamente 100% dos acionamentos resultaram em medidas que contribuíram para a paz e para a segurança escolar. Prefeito Pasolini, um outro ponto importante de inovação que ocorreu na Prefeitura de Vitória foi justamente as parcerias público-privadas com o setor privado na saúde, né? E o senhor resolveu zerar as filas praticamente desembolsando, pagando consulta para hospitais filantrópicos e privados atenderem às demandas do setor público. Conta para nós um pouco como é que foi essas parcerias público-privada, tanto com o setor privado quanto os hospitais filantrópicos e laboratórios, para zerar filas de exame em Vitória. Dávila e telespectadores, nós sabemos que a Lei 8080, a Lei do SUS e a própria Constituição Federal no artigo 196, ela traz uma tripartição de poderes, né, de responsabilidades na saúde pública. E o município, ele tem as suas atribuições, o Estado e a União tem as suas respectivas responsabilidades. Mas nós notamos que na nossa capital, nós estávamos com um grande gargalo, especialmente no setor de especialidades, ou seja, íamos muito bem no atendimento nas unidades básicas de saúde, mas tínhamos um grande gargalo no setor de especialidades. Por exemplo, na oftalmologia, nós tínhamos mais de 15 mil pessoas, algumas delas há 4 anos na fila. E aí, quando era feito o contato da central de atendimento para marcar, a pessoa, infelizmente, já tinha falecido, não estava mais entre nós. Então, nós levamos isso para dentro do planejamento estratégico e problematizamos essa questão com a nossa gestão, com os profissionais da saúde e com os profissionais das demais secretarias que têm alguma afinidade com essa área. E a solução que nós buscamos é uma solução que, para o Brasil, ela é inovadora, mas que já é praticada no restante do mundo, especialmente nos países desenvolvidos. Nós trouxemos os filantrópicos, trouxemos a rede privada com regras claras, republicanas, com editais, com disputa, preservando o interesse público para que eles nos ajudassem nessa solução de problemas. E o que nós conseguimos criar? Um modelo que é sustentável, que é auditável, que é responsável, que produz resultados e que é mais barato que o modelo tradicional. Então, por exemplo, as pessoas são atendidas sábados, domingos, nesse tempo ocioso da rede de filantrópicos e privados. Eventualmente, você tem uma rede privada que funciona de segunda a sexta, ou até em horários, às vezes no período noturno, até às 23 horas ou às 0 hora. E esses equipamentos são equipamentos caros, mas que as pessoas que estão na rede privada, talvez por uma escolha particular de cada um, não usavam esses horários. E o que nós fizemos? Nós levamos esses horários para as pessoas, para o cidadão utilizarem pelo serviço público. Isso produz um resultado extraordinário, porque você tem um atendimento rápido, eficaz e com a mesma qualidade do setor privado, dos planos de saúde, da gestão privada. Isso colaborou muito para a redução das filas. Em algumas especialidades nós já zeramos as filas, em outras nós atendemos todos e estamos reabrindo novas oportunidades, mas a saúde pública, ela de fato, ela recebe um investimento que é importante, que deve ser feito, mas voltado para a produção de resultados. Então, a equipe cobra muito, eu cobro muito, a humanização desse atendimento. Não são somente os números. Nós temos que zerar a fila, mas de maneira humanizada, de maneira carinhosa, recebendo bem. E é assim que nós temos feito, com grande sucesso. Essa atribuição, essa responsabilidade, inicialmente não era do município, mas nós conseguimos pactuar isso com a sociedade, conseguimos pactuar isso dentro do Sistema Único de Saúde e os resultados são extraordinários, né? É claro que ainda tem desafios, eu reconheço e nós temos que reconhecer, temos que ter humildade para reconhecer, mas avançamos muito nesse setor e os resultados, repito aqui, são hoje fruto desse trabalho da equipe e que são aferidos por toda a sociedade capixaba. Então, vale a pena usar, né, com responsabilidade do setor público, vale a pena inovar, pensar fora da caixinha e é o que eu estimulo muito a equipe, para produzir soluções que sejam viáveis, sustentáveis e que mudem a vida das pessoas. Agora, eu imagino que esse atendimento de exames e até atendimento preventivo deve ter reduzido muito o próprio atendimento de alta complexidade nos hospitais, né? Como é que você está conseguindo desafogar a alta complexidade e média complexidade por causa desse tipo de atendimento? Sem dúvida nenhuma. Quando você trabalha a prevenção,
o resultado vem não só na urgência e emergência, então você também diminui os atendimentos de urgência e emergência, mas ele vem também na alta e média complexidade. E olha que bacana, Dávila, nós temos um projeto de estímulo muito ao esporte. Vitória também é a capital que tem o maior número de praticantes de esporte per capita, ou seja, de acordo com a população, nós temos o maior número de pessoas que praticam atividade física do Brasil. Isso traz um resultado extraordinário na saúde, porque esse atendimento individualizado começa nas práticas esportivas. Naturalmente, antes de iniciar a prática, ele passa por um atendimento, ele é verificado toda a questão de pressão, de peso. Isso faz uma diferença tremenda para as pessoas. Isso muda a vida das pessoas e gera práticas saudáveis. Eu digo que investir em saúde é importante, mas investir na prevenção é mais barato e o resultado é mais rápido. É extraordinário. Vitória hoje, além da sua condição geográfica, que estimula muitas práticas esportivas, pelo litoral, pela beleza, mas você tem profissionais que vão à casa das pessoas, que convidam, que falam assim, olha, por que você precisa sair da inércia, você precisa se mexer, você precisa praticar atividade física. E isso, somado com investimento em saúde, e aí já pensando na média, na alta complexidade, isso ajuda muito no ambiente mais saudável e reduz custo. Então você gasta menos e a sociedade é mais saudável, é mais feliz. O médico de família tem um papel importante ainda nessa sua estrutura de saúde? Tem. A estratégia de saúde da família é fundamental e aí as visitas são muito importantes. E nós temos lá alguns trabalhos que nós fazemos junto, em que esses profissionais eles fazem um acompanhamento individualizado, vão à residência das pessoas, batem a campainha, toquem o interfone, fazem as visitas técnicas e vão aferindo toda a melhoria, para que eles participem de fato do cuidado e do autocuidado, que é o mais importante. Então, a estratégia de saúde da família é fundamental e tem um papel primordial para esse avanço dos nossos índices de cuidado com a nossa população. E isso fica dentro de um prontuário eletrônico? Aí cada vez que um cidadão chega em um posto de saúde, ele tem ali um prontuário, consegue puxar o prontuário desse paciente? Sim, além do histórico dos atendimentos, nós conseguimos inovar na gestão. Hoje, todos os profissionais que vão às casas, quem faz o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, eles também atuam de maneira hoje com tablets, ou seja, eles têm todo o protocolo virtual, eles fazem esse acompanhamento e eles lançam diretamente no sistema. Como funcionava anteriormente? Você tinha um retrabalho, porque ele ia lá de forma manual, anotava e levava esses dados para dentro da unidade de saúde para depois lançar no sistema. Hoje esse dado é praticamente online, em tempo real. Então eles vão à residência das pessoas, coletam os dados e diretamente dentro da casa das pessoas eles já lançam isso no prontuário eletrônico. E aquilo fica disponível para consulta em qualquer setor, qualquer unidade básica de saúde ou no pronto atendimento. Se o outro profissional da saúde eventualmente precisar dessas informações, elas estão disponíveis online em tempo real. Prefeito Pasolini, uma das coisas fundamentais para melhorar a qualidade da saúde pública é o investimento em saneamento básico, Nós temos, inclusive, uma meta de universalização do saneamento básico até 2033. Como está a Vitória especificamente na questão do saneamento básico? Olha, hoje Vitória é a capital que tem, tanto em relação à coleta e tratamento de resíduo, de esgoto, quanto na água potável, primeiro lugar do Brasil. Nós temos 99,89% de universalização desse trabalho e, de fato, isso produziu um resultado extraordinário para a nossa cidade. No passado, nós já tivemos dificuldades, por exemplo, de balneabilidade no nosso litoral. Isso hoje nós conseguimos superar com todo esse trabalho que foi feito em conjunto com a Companhia de Saneamento, dialogando com as instituições e nós conseguimos avançar muito. Hoje nós estamos quase chegando a 100%, 99,8%, 99,9%. Nós somos a primeira capital do país na avaliação recente agora, nessa questão de tanto do esgoto, do resíduo, tanto nessa questão, quanto no fornecimento de água potável para a população. Estamos já na universalização plena. E o tratamento? O tratamento também. Nós temos todo o sistema de captação e tratamento dessa água que passa por, e depois volta ao ambiente. Uma parte é utilizada pelo setor industrial, então essa água de reuso também é utilizada pelo setor industrial, ou seja, um belo exemplo de desenvolvimento sustentável, e a outra parte retorna ao meio ambiente, claro, mas de forma equilibrada e de forma que não gere prejuízo. Pelo contrário, ela colabora para a manutenção do equilíbrio hídrico e sanitário. Então, em Vitória, não teremos dificuldade em atingir a meta da universalização do saneamento básico? Na verdade, já atingimos a meta, ou seja, nós já temos praticamente 100%. É o primeiro lugar do Brasil, a primeira capital do Brasil na relação do fornecimento de água e na captação e tratamento do esgoto. Primeiro lugar, praticamente 100% da meta atingida. Prefeito Pasolini, todo esse avanço que o senhor conseguiu liderar em Vitória, tanto na educação como segurança pública, como saúde, precisa de investimento público.
E as prefeituras geralmente vêm tendo enorme dificuldade em equilibrar o seu orçamento. E segundo o ranking do CLP, do Centro de Liderança Pública, Vitória tem uma das melhores e mais enxutas máquinas públicas no Brasil, com muita transparência. Conta um pouco como foi essa revolução que o senhor fez na máquina pública para enxugar e sobrar dinheiro para investimento público. Dávila, nós viemos do Tribunal de Contas, né? Tive a oportunidade de ser auditor do Tribunal de Contas de carreira e eu dizia assim no início da gestão com os secretários que nós não poderíamos cometer os mesmos erros que eu vi ao longo da minha carreira profissional. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós reestruturamos a máquina, buscamos soluções fora da caixa, buscamos soluções inovadoras para desafios do nosso país. Reduzimos muito a nossa folha de pagamento. Só com a folha de pagamento nós economizamos mais de 100 milhões de reais. Quando nós chegamos à Prefeitura em 2021, nós tínhamos uma previsão de investimentos com recursos próprios no orçamento que herdamos de apenas 6 milhões e meio de reais e hoje já investimos quase 2,5 bi. Então nós saímos de 6 milhões e meio para 2,5 bi de investimentos. Isso foi feito através de políticas públicas que de fato tivessem compromisso com a sociedade. É importante ressaltar, nem sempre as escolhas são fáceis. Você tem que ter, o gestor público tem que ter a coragem para decidir e tem que ter coragem de tomar medidas e decisões impopulares, duras, sofridas, que não são do nosso desejo, mas que geram transformação de vidas. Então, foi isso que nós fizemos. No primeiro momento, ainda durante a pandemia, nós reformulamos toda a questão administrativa da Prefeitura, nós fizemos a reforma administrativa, fizemos a reforma previdenciária, preparamos a cidade para receber investimentos e dialogamos muito com o setor produtivo, ou seja, geramos uma interação com o ecossistema produtivo importante, preparando a Prefeitura. Trouxemos as lições do setor privado para dentro do setor público. Isso para o Brasil é uma ruptura de paradigmas muito forte. É um governo disruptivo, mas que produz resultados que são sólidos ao longo do tempo. E a partir do segundo ano de gestão, nós tivemos a condição de retomar a capacidade de investimento com recursos próprios. E aí nós fomos investir exatamente onde as pessoas mais precisavam, nas áreas elevadas, nas áreas de maior vulnerabilidade social, transformando áreas degradadas em áreas turísticas e fazendo com que o poder público tivesse um papel primordial dentro da retomada de visão. Não dá para aceitar que um ente público, seja ele municipal, estadual ou federal, exista simplesmente para pagar a folha de pagamento e o custeio, ou seja, servidor, água, luz, telefone. Isso não pode acontecer. E nós caminhávamos para isso em Vitória. Por isso essa rearrumação de casa foi importante e essas políticas públicas elas se sustentam ao longo do tempo. Então hoje a Prefeitura investe muito com recursos próprios, mas também recebe, claro, e nós queremos muito, parcerias com outros entes federados. Nós queremos emendas parlamentares, nós queremos convênios, mas a Prefeitura tem que ter capacidade de fazer, né? Porque isso justifica a própria existência do ente municipal, a própria existência do poder público municipal. E são esses resultados que hoje os capixabas estão vendo. Vitória hoje é referência pelo CLP em competitividade, em inovação, em saúde, em educação, e é uma transformação ao longo do tempo, em que você, de fato, justifica a existência do poder público não como um fim próprio, mas como algo que produza políticas públicas, que interaja com todo o ecossistema produtivo e que ajude as pessoas a se desenvolver. Eu digo, o grande lá é que Vitória é parceira dos empreendedores, porque quem gera emprego, renda e oportunidade na vida dos brasileiros deve ser, sim, o setor produtivo, o investidor. Agora, prefeito Pasolini, como o senhor criou essas coligações e parcerias para superar a resistência do corporativismo público para realizar essas reformas tão importantes que o resto do Brasil precisa realizar, como a reforma administrativa e a reforma previdenciária? Como é que foi essa busca do diálogo, da criação de um consenso e, na verdade, da criação de um senso de urgência, que nós precisamos fazer isso para recuperar a capacidade de investimento da cidade? Olha, Dávila, eu iniciei esse diálogo com a Câmara de Vereadores. Então, convidei os parlamentares a conversarem conosco, a dialogarem com a nossa equipe e expliquei-os que a gestão municipal e que o município estava à beira de um colapso. Vitória, por exemplo, tinha uma questão previdenciária, um problema gravíssimo, não tinha certidão negativa, vivia às custas de liminares judiciais porque não fez o dever de casa. E eu disse para ele que o abismo estava próximo. Disse para os vereadores, de maneira muito franca e verdadeira, mas educada, e que nós tínhamos uma esperança de construir coletivamente ou continuar à beira do abismo e talvez até com risco de colapso fiscal e orçamentário financeiro. E eles toparam esse desafio. Então, eu tenho muita gratidão aos vereadores que aceitaram. Convidei as lideranças comunitárias, todas elas participam conosco de reuniões, fazem parte da gestão e convidei a sociedade civil organizada, explicando a cada setor, explicando ao setor produtivo, explicando aos empreendedores, aos comerciantes, aos varejistas, que nós tínhamos um único caminho a seguir, porque nós precisávamos
criar um modelo diverso, diferente desse modelo. E que o modelo era disruptivo, que no primeiro momento seria difícil, que geraria incômodo ou soluções impopulares, mas que no futuro ele teria, possibilitaria a cidade coletar, como de fato hoje, se tornar referência nacional e se virar a página dessa dicotomia público-privado que existe no Brasil e da diferença de comportamento e de procedimentos. E a cidade aceitou. Então eu tenho muita gratidão aos capixabas porque eles compraram esse modelo, porque não era um desejo só do prefeito ou do secretariado, porque se a cidade não tivesse aceito e se a Câmara, por exemplo, de vereadores não tivesse votado os projetos de lei, nós não teríamos avançado. E isso se tornou hoje um legado da cidade. Então, por onde você anda hoje, o vitoriense, o capixaba, tem orgulho desse modelo de gestão. Ele exalta, ele fala, né, que é uma cidade que entrega muitas políticas públicas com um custo menor. E é isso que nós acreditamos. E o desafio agora é espalhar isso pelo Espírito Santo e pelo Brasil. Interagir, dialogar, conscientizar os gestores de que as decisões iniciais elas são difíceis, elas são duras, elas não são decisões politicamente as mais fáceis, mas elas são aquelas que produzem prosperidade a longo prazo e que geram desenvolvimento sustentável para a população. E aí você consegue alcançar esses números, tanto internamente na gestão, quanto na entrega para a nossa população, que é tão carente, que precisa tanto de atenção, carinho e de afeto. Prefeito, um dos maiores mitos que existe hoje na política é que a reforma administrativa é uma coisa para penalizar servidor público. E, na verdade, a real reforma administrativa é justamente para poder valorizar os bons servidores. Então, como a reforma administrativa em Vitória ajudou a valorizar os bons servidores? Olha, isso é fundamental. Esse ponto, ele merece muito carinho e atenção, Dávila. A reforma administrativa, ela vem para reconhecer o bom servidor, aquele que tem compromisso, aquele que trabalha todos os dias, aquele que está presente na formulação de políticas públicas e soluções para os desafios da sociedade. A missão do servidor é servir. E eu sou servidor público de carreira, então posso falar com muita propriedade. E foi isso exatamente que nós fizemos. Hoje, o servidor público de Vitória, ele teve um avanço significativo na carreira, e aí é preciso reconhecer, nós concedemos mais de 32% de aumento para todos os servidores. E nós criamos projetos de bonificação, ou seja, aqueles servidores que mais se destacam recebem um plus salarial, recebem o seu reconhecimento através da sua remuneração. Isso estimula a boa concorrência. Isso faz com que o servidor esteja cada vez mais engajado. E a reforma vem exatamente para isso, para valorizar os bons servidores, mas nós não podemos pactuar com práticas desonestas, não podemos pactuar com práticas atrasadas, arcaicas, e não podemos pactuar com mazelas e desídia. Ou seja, aquele servidor que não se empenha diariamente, aquele servidor que não olha com compaixão, aquele servidor que não cuida das pessoas. Nós não temos o compromisso, e eu deixo isso claro. Agora, todos os outros servidores que estão conosco no dia a dia e que trabalham diuturnamente, de fato, atendendo e cuidando do nosso povo, tiveram a valorização salarial e o reconhecimento. E essa valorização vem exatamente através da reforma. E olha que coisa bacana, nós conseguimos diminuir a folha e economizar 100 milhões de reais, e ao mesmo tempo reconhecer o trabalho dos bons servidores. É uma equação que ela é um pouco difícil no início, mas a partir do momento em que esse projeto é tracionado e que os resultados vêm, os servidores se engajam. E hoje eu tenho uma gratidão muito grande. Sempre, onde ando, quando tenho oportunidade de fala, exalto e agradeço a todos os servidores públicos de Vitória, que de fato eles são os indutores dessas políticas públicas. Eles que colocam a mão na massa e fazem a coisa acontecer. Agora, nesse projeto da reforma administrativa, o senhor criou critérios claros de desempenho, metas de desempenho para esses servidores? Nós temos metas de desempenho individuais e coletivas, ou seja, você tem aquele desempenho do grupo, da coletividade de servidores, e tem o desempenho individual. Quando você consegue aferir essas metas e bonificar e reconhecer o serviço de qualidade, você gera a boa concorrência, a boa disputa, e ao final todos os servidores querem estar bonificados. Então esse foi um grande sucesso da nossa gestão. É um projeto inovador para o setor público, mas que já era praticado enormemente no setor produtivo, na iniciativa privada, e que nós trouxemos para dentro da gestão. E isso produz um resultado extraordinário. É a boa competição, ou seja, eles se empenham hoje para cada um ter uma política pública inovadora. E ao final alguns casos, ao final do trimestre, e outros do semestre do ano, vem um reconhecimento também na remuneração, mas não só nela. Isso é importantíssimo porque você tira o servidor da inércia, você estimula ele a estar buscando novas soluções, a estar buscando novas formas, a estar ao lado da população e principalmente resolvendo problemas e demandas sociais.
Prefeito Pasolini, as 3 principais cidades hoje liderando o ranking do CLP mostram uma atitude muito importante em relação ao setor privado. São governos que colaboram e ajudam o setor privado e não atrapalham a vida do empreendedor. E o senhor tem um ótimo indicador em criar um bom ambiente de negócio para o empreendedorismo em Vitória. Conta um pouco mais para a nossa audiência o que foi que o senhor fez para melhorar o ambiente de negócio em Vitória. Dávila, o primeiro desafio é o diagnóstico. Então nós fomos às instituições, fomos à Findes, que é a Federação das Indústrias do Espírito Santo, fomos à CDL, que também faz um trabalho no varejo muito importante, fomos à FEComércio, que é a Federação do Comércio Local, fomos a todas as instituições que representam o setor produtivo e fizemos o convite para que eles estivessem à mesa conosco e com os nossos profissionais, secretários e secretárias. E a partir desse diagnóstico, a nossa pergunta era assim: como o município pode ser mais presente na vida da sua atividade profissional? Como o município pode facilitar e desburocratizar a produção ou a prestação de serviço ou as vendas da sua realidade? E fomos ouvimos muito, fomos fazendo essa leitura de cenário e a partir daí nós problematizamos isso internamente para a equipe e voltamos com as soluções. E assim nós conseguimos criar um índice de ambiente de negócio, que eu digo muito republicano, dentro da legalidade, mas que é parceiro dos empreendedores. Eu bato muito uma tecla, já citei aqui, vou repetir, do que eu digo lá em Vitória e repito aqui. Quem tem que gerar emprego, quem tem que gerar renda, quem tem que gerar oportunidade na vida das pessoas não é o setor público, não é o serviço público, é o setor privado, é o setor produtivo, mas ele precisa também ser reconhecido. E foi isso que nós fizemos. Então hoje tudo em Vitória funciona online, você não tem papel. Você abre uma empresa, você registra, você tem o alvará, expede seu alvará, tudo através do smartphone, do tablet, do notebook. Isso já ajudou muito, era uma demanda muito antiga do setor produtivo. Além disso, hoje, a fiscalização, ela sempre começa pelo papel pedagógico, ela sempre começa pela orientação. Então, além dos eventos coletivos, a prefeitura faz isso em auditórios, faz isso nas câmaras de dirigente lojista, ela sempre busca inicialmente orientar e convida as pessoas, os empresários, os empreendedores a estarem conosco. E o último caso, ela vai aplicar as sanções, as multas. Isso trouxe um ambiente muito mais saudável e um ambiente muito mais republicano, porque o fiscal, ele não age simplesmente para multar, ele quer ajudar, colaborar, resolver aquela demanda para que o setor produtivo esteja na legalidade. E com esse diálogo e essa interação, nós conseguimos atingir esses índices satisfatórios, mas que ainda desafiadores, nós queremos melhorar ainda mais, para que, de fato, o setor produtivo se sinta representado dentro do poder público. Qual é a grande dificuldade? Em uma palavra: burocracia. E, infelizmente, ainda existe muita burocracia em nosso país e é muito papel para lá, para cá, vai, volta, vem. Quando você tem um processo eletrônico, além da fiscalização e além da transparência, você tem rapidez na resposta. Vou te dar outro exemplo. Você tinha projetos de licenciamento de obras ou licenciamento ambiental na cidade que ficavam 6, 7 anos sendo avaliados. Nossa. Imagina um empreendedor que está do outro lado, querendo construir, querendo empreender. Ele já buscou outra solução. Ele já foi para outro município, ele já foi para o outro estado, porque o capital não espera, E hoje nós fazemos tudo isso de maneira online. Então você tem, quem quer, por exemplo, construir na cidade, ele tem um conhecimento do PDU, ele faz o depósito desse projeto eletronicamente. Esse projeto inicialmente é analisado por inteligência artificial, ele recebe a resposta positiva ou negativa, mas no caso da resposta negativa, não é só a resposta negativa, ele recebe sugestões para que ele aprimore, adeque a legislação e devolva para a análise da prefeitura. Isso faz toda a diferença, porque eu dizia que esse processo era um processo ping-pong, que nunca acabava. Ou seja, o técnico identificava uma deficiência ou uma necessidade de aprimoramento, ele voltava. Aí a parte requerente, o setor produtivo, o empreendedor, o empresário devolvia. O técnico via outra dificuldade, devolvia. E isso nunca acabava. Então esse processo ficava ping-pong e nunca voltava para a solução. E hoje ele funciona de maneira eletrônica. É um resultado extraordinário. Todas as demandas pendentes já são identificadas no primeiro momento através da inteligência artificial. Ele devolve para o empreendedor, que pode adequar, reapresentar e seguir com o seu projeto pela cidade. E essa melhoria do ambiente de negócio em Vitória, quanto que atraiu de novos negócios e como que aumentou a receita da cidade? Olha, o reflexo disso é no ISS. Então, o nosso ISS, de fato, se tornou mais robusto, se tornou mais forte. Isso fortaleceu a arrecadação com recursos próprios, também um pouquinho no IPTU, mas, claro, de maneira mais incisiva e maciça no ISS. E os resultados hoje são aferíveis em qualquer relatório dos órgãos de controle. Olha como é importante isso.
nós não aumentamos base de cálculo e alíquota de tributo. Nós mantivemos a mesma base de cálculo e a mesma alíquota de todos os tributos desde quando chegamos à prefeitura. Pelo contrário, em alguns casos nós até flexibilizamos formas de pagamento, ou seja, mantendo o valor nominal. Olha que interessante isso para a realidade nacional, né? No Brasil, sempre que você tem uma dificuldade financeira, qual é a solução antiga, né, e caseira, infelizmente, no nosso país? Aumenta-se a tributação, aumenta-se base de cálculo ou o tributo, e a solução, quem é penalizado, é o contribuinte. Em Vitória, nós fizemos diferente. Nós mantivemos todas as alíquotas, todas as bases de cálculo, não alteramos o tributo, mas nós olhamos para dentro. E aí, o incremento da receita, ele vem pelo fortalecimento dos atos de comércio. O que significa isso? Pelo aquecimento da economia, pelo tracionamento maior da economia. A resposta vem pelo número maior, por exemplo, de vendas ou pela prestação de serviço. Isso é o mais inteligente, né? E isso dá bons resultados para a população. Você tem uma base social ampla e você constrói, pactua com a sociedade isso. Nós não vamos aumentar tributo, mas o reforço, o incremento da atividade econômica vai gerar aumento de tributo como consequência e não como finalidade, como objetivo. Isso produz um resultado extraordinário para o país e, com toda humildade, mas é uma bela receita de como seguir à frente, né, construindo coletivamente. E quanto cresceu essa base de ISS? Olha, o ISS nosso teve um incremento de mais de 20%. 20% seguramente, de 2021 para cá. A nossa receita, consequentemente, também cresceu. Tivemos também o reforço da cota parte do ICMS, que nos ajudou também. E isso mostra, assim, é sólido. Você pode aumentar ano a ano de maneira justa com a sociedade e sem penalizar o empreendedor. Isso é o mais importante. Você não penaliza quem empreende, você não penaliza quem investe, você não penaliza o empresário. Mas, claro, cada um da sua cota parte de participação aumenta a tributação e aumenta a prestação de serviço. Isso é o que nós temos feito lá em Vitória. Dialogado muito exatamente para isso. Olha, é justo tributar, mas você tem que ter uma contraprestação para a sociedade, que é a melhoria dos nossos rankings e a melhoria nas políticas públicas. Prefeito Pasolini, um dos grandes desafios, você mesmo mencionou que em Vitória todo mundo gosta de praticar esporte, é a questão da sustentabilidade. Viver em cidades cada vez com melhor qualidade de vida, de lazer, parques, áreas verdes, etc. O que a sua prefeitura, a sua gestão está fazendo nesta área para melhorar vamos dizer, o meio ambiente e essa questão da sustentabilidade em Vitória? Dávila, o equilíbrio, né, do ecossistema, ele é fundamental. Nós temos que ter desenvolvimento sustentável e temos que ter uma cidade saudável. Em Vitória, além das belezas naturais, nós temos feito toda a requalificação urbana das nossas áreas. Muitas áreas que estavam degradadas, vou citar aqui algumas, quem já foi lá conhece, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda pode consultar aí na internet. Por exemplo, a Curva da Jurema, é um ambiente lindíssimo que estava degradado e que hoje é um ambiente turístico. A Orla da Grande São Pedro, da mesma forma. E o que nós fazemos? Nós lançamos políticas públicas hoje que já estão bem sólidas, que preservam o meio ambiente, mas que geram um desenvolvimento sustentável. Uma delas é o Vix Flora. Nós estamos plantando uma árvore para cada morador da cidade. Fizemos o inventário completo das árvores da cidade, do setor de arborização, e hoje nós plantamos uma árvore para cada morador. Temos também um programa Fonte Vix. Ele incentiva fontes alternativas para a captação de água. Nós sabemos que tivemos, o Espírito Santo passou por um desafio recente, agora no passado recente, na questão de fornecimento de água. E o que nós fizemos? Nós fomos requalificar essas fontes, identificá-las e preservá-las. Então você tem hoje na cidade várias fontes de água natural que estão dentro da cidade e que são utilizadas pela população para o fornecimento de água. Isso gera um sentimento de pertencimento e um sentimento de preservação do meio ambiente. E investimos muito na educação ambiental dentro das escolas. Nós acreditamos que essa transmissão intergeracional da educação ambiental, ela produz um legado sólido ao longo dos anos. Ou seja, você coloca as crianças interagindo com o meio ambiente natural e elas replicam isso para dentro de casa. E aí você altera o comportamento das famílias. Lembra daquela questão do cinto de segurança, em que a criança ia no banco de trás e cobrava o comportamento dos pais ou dos avós, do condutor, de quem estivesse dirigindo o veículo? E é exatamente isso. Ou aquela questão em que o adulto que está conduzindo o veículo avança o sinal e que o filho ou o sobrinho ou o neto atrás fala: olha, isso não é certo, não pode avançar o sinal. É exatamente isso. E eu vou para dentro das escolas junto com a equipe e nós fazemos esse diálogo. Além disso, nós fazemos toda a questão dessa conscientização coletiva em ambientes públicos, praças públicas, feiras livres, levando essas políticas públicas e principalmente fazendo com que o cidadão entenda que ele é fundamental nesse resultado, ou seja, ele tem que participar. Semana passada, por coincidência,
eu estava acompanhando o lançamento de mais uma cooperativa para reciclagem do lixo urbano, que também é algo fundamental. E aí a gente entende, é possível entender, Dávila, como que nós temos uma riqueza que é subutilizada, né? Essas cooperativas fazem um trabalho extraordinário porque elas vão aos condomínios, o condomínio participa, o condomínio educa os moradores e você separa esse lixo. Então o índice de aproveitamento e a contaminação do lixo é muito maior. Você separa embalagem plástica, você separa papel, tudo que é seco, para ser reutilizado. Isso tem um grande valor comercial. Então é esse trabalho que nós fazemos, tanto plantando árvores, uma árvore para cada morador, quanto contemplando as áreas públicas com uma nova visão que preserve o meio ambiente, preservando as fontes de águas naturais e levando educação pública ambiental para dentro das nossas escolas, para que esse compromisso intergeracional, esse pacto com a sociedade seja reforçado dia após dia. Um grande desafio nos centros históricos das cidades é a questão do retrofit, né? Como utilizar hoje a legislação municipal para recuperar os grandes centros urbanos, a maioria das cidades com o centro urbano, infelizmente, muito degradado, né? O que está sendo feito em Vitória nesse sentido? Dávila, o processo de ressignificação do centro de Vitória passa pelo retrofit. Nós fizemos estudos ao longo das capitais, das grandes cidades brasileiras, das metrópoles, e buscamos o melhor projeto de lei que fosse adequado à nossa realidade. Apresentamos um projeto de lei à Câmara de Vereadores, ele foi votado e aprovado, e hoje em Vitória nós temos o retrofit como uma política pública. Como ele funciona? Você ganha isenção nos tributos municipais, especialmente no IPTU. Então, todo condomínio, toda unidade condominial, todo prédio que aderir ao retrofit, ele ganha um cashback exatamente para executar o retrofit. Ou seja, você vai diluir esse custo ao longo dos anos e você ganha uma isenção no pagamento de tributos municipais. Esse dinheiro que era usado para pagar tributos, ele é utilizado exatamente para a requalificação do ambiente urbano. Essa política pública tem tido grande sucesso e no centro de Vitória nós também temos feito vários processos de ressignificação dos prédios públicos. Por exemplo, nós temos o primeiro Museu Capixaba, Museu do Negro, que chama Mucane, no Brasil, é em Vitória. Museu Capixaba do Negro, foi completamente ressignificado. Temos toda a questão das áreas públicas, como o Viaduto Caramoru, a Catedral, e agora nós estamos trazendo soluções de tecnologia da informação. Por exemplo, a nossa área portuária, que fica no centro da capital, nós estamos junto com o setor produtivo, com a FINS, com a Federação das Indústrias, nós estamos implementando escolas de negócios e escolas de inovação, ou seja, para que você tenha a presença dos jovens nesse local, para que eles frequentem, interajam, também é importante que eles consumam nesse local, mas que eles vivenciem toda essa realidade. Então nós estamos estimulando o Centro de Vitória a voltar à sua força. O Mercado da Capixaba é um prédio público que ele é icônico para os capixabas, porque foi o primeiro centro de negócio do Espírito Santo. As pessoas vinham do interior do estado para cá e praticavam escambo, ou seja, a troca, e também compravam e vendiam produtos. Esse prédio passou por um incêndio há mais de 2 décadas e ficou absolutamente degradado. Nos primeiros 4 anos da gestão, nós fizemos todo esse processo de restauro desse prédio, ele está completamente restaurado e agora, desse ano, final de ano, agora para o início do ano que vem, ele volta a funcionar num processo de concessão, junto com a iniciativa privada, ou seja, um ambiente moderno, um ambiente saudável, valorizando a história, mas também reconhecendo a importância dos empreendedores, ou seja, a prefeitura concede esse ambiente para que ele possa ser explorado economicamente, gerando emprego, renda e recontando a história do Espírito Santo para os capixabas e para os turistas. Prefeito Pazzolines, vamos entrar em mais um verão. E verão é época de chuvas fortes e essas catástrofes que vêm ocorrendo. O que o seu governo vem fazendo de medidas preventivas para evitar esses desastres naturais que afetaram tantas cidades brasileiras no último verão e que precisamos estar mais preparados para o próximo verão? Dávila, essa pergunta é importantíssima. Vitória, historicamente, tem muitas áreas elevadas, área de morro, e passou por diversas catástrofes. A maior delas no Morro do Macaco, né? Lá nós perdemos mais de 40 vidas de capixabas que infelizmente nos deixaram. E o que nós fizemos quando assumimos a gestão? Nós fizemos um plano completo de reformulação das áreas elevadas e principalmente de reforço de todas as encostas e áreas onde havia risco de deslizamento ou desmoronamento. Identificamos essas áreas e investimos mais de 100 milhões de reais no reforço estrutural e na recuperação dessas áreas. Quais os resultados que nós tivemos? Passamos os últimos 4 anos sem nenhum desabrigado ou desalojado. Então, além de não perdermos vidas, o que é o mais importante, não tivemos desabrigados nem desalojados na capital. Por quê? Nós mapeamos essa área através de 4 riscos. Risco 1, risco 2, risco 3 e risco 4. R1, R2, R3 e R4. R4 é o risco maior.
Iniciamos, então, os investimentos pelas áreas de R4, e aí você faz o reforço estrutural, você faz toda a questão de infraestrutura na área e você elimina os pontos de vulnerabilidade social. Ou seja, você sabe, com esse diagnóstico, o poder público sabe aonde poderia haver desmoronamento ou deslizamento. Ou seja, você tem as áreas de encosta e você tem os pontos onde esse solo ele é mais permeável e onde ele pode se tornar, pela força da água, tão pesado que ele vai arrastar, ou as pedras. Todo o reforço estrutural foi feito nessas áreas. Nós passamos esses 4 anos preservando vidas, gerando um ambiente mais saudável, eliminando o risco e principalmente trazendo tranquilidade àquela população. É uma população muito sofrida, que já mora nessas áreas de maior vulnerabilidade social e que tinha muito medo, natural, porque a cidade tinha esse histórico de catástrofes ambientais. E nós passamos por um período de intensa chuva, de muita chuva, sem, felizmente, graças a Deus, sem nenhuma vida perdida e sem maiores prejuízos para a população. A solução aí é fazer um bom diagnóstico, planejar e executar essas obras infraestruturantes que, de fato, geram segurança para a população continuar habitando esses locais. Tem que fazer reforço estrutural, tem que fazer toda uma base sólida e onde há necessidade de retirar a população, você tem que retirar, garantindo o aluguel social e um outro imóvel para essas famílias morarem, mas preservando ali toda a questão de encostas e maciços. E Vitória era marcada por esses desastres ambientais e que, felizmente, isso ficou para trás com todo esse investimento que foi feito. Prefeito Pasolini, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria de deixar aqui uma última pergunta para o senhor. O que esperar da sua administração nesses próximos 4 anos? Olha, Dávila, nós estamos preparando Vitória para o futuro. Então, hoje, nós vamos interagir ainda mais com a população, vamos interagir ainda mais com a Câmara de Vereadores, com as lideranças comunitárias, com o setor produtivo e fazer com que Vitória seja uma terra de prosperidade. Os primeiros 4 anos, nós arrumamos muito a casa. E os próprios resultados do CLP, do Centro de Liderança Pública, e os índices que nós conquistamos através de resultados na saúde pública, na educação pública, na assistência social, no setor cultural, mostram que nós fomos assertivos. Mas nós queremos ir além. E eu tenho dito para a cidade, para os capixabas, o seguinte: nos primeiros 4 anos nós fomos bem, mas agora nós temos que alcançar resultados extraordinários, porque a casa está arrumada e nós vamos continuar inovando, buscando outras soluções, buscando formas de sermos mais resolutivos e principalmente de interação, de ajudar a vida das pessoas. Isso é fundamental. Nós queremos bons resultados, índices, mas queremos também uma gestão que tenha amor, que tenha empatia, que tenha cuidado pela vida das pessoas e que ajude o Espírito Santo a se tornar referência nacional. O nosso sonho é poder levar essa oportunidade para outros capixabas, levar essa oportunidade para que outros jovens conheçam a robótica, para que outras pessoas tenham acesso pleno à saúde, para que a Guarda Municipal seja, esse comportamento da Guarda e essa forma de gestão seja de fato um espelho para o nosso país e para que as pessoas tenham um índice de qualidade de vida melhor. É bom estar bem posicionado no ranking de competitividade, é bom estar bem posicionado no ranking da saúde, da assistência, mas o fundamental que eu digo lá, nós queremos pessoas felizes e essa construção passa do diálogo com a sociedade. E esses números vêm, mas o principal reflexo é o sorriso no rosto dos capixabas. Eu acho que isso não tem preço e é isso que nos estimula dia após dia, Dávila, a produzir essas políticas públicas. Repito, o início é desafiador, é difícil, mas quando o resultado vem, de fato, você gera transformação na vida das pessoas e gera sonhos. Hoje, Vitória é uma terra de prosperidade, é uma terra que gera oportunidade e principalmente que acredita muito no trabalho dos capixabas. Prefeito Pasolini, muito obrigado pelo seu depoimento. É importante valorizar também os bons prefeitos que estão mudando a vida dos brasileiros e, no caso, especificamente aqui dos capixabas. Então, parabéns pelo seu trabalho e boa sorte nesse segundo mandato. Obrigado, Dávila. Estamos muito animados e temos a certeza e a convicção que, unindo a sociedade, os resultados virão e que nós teremos bons exemplos para apresentar para o nosso país e para levar Brasil afora essa energia boa dos capixabas que tem transformado a vida de tanta gente. Muito obrigado, prefeito, e boa sorte. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.